no sinal. Olá, saudações de paz em Cristo Jesus a todos vocês que vão agora começar a entrar, né, aí do outro lado para nos acompanhar. Mas já queremos dar as boas-vindas a todos que já estavam aí aguardando a live, a nossa transmissão, o nosso programa. Hoje nós estamos aqui no nosso estúdio, né? A casa está cheia, né? Estamos com bastante visita aqui. Olha, hoje temos muitas novidades que chegaram até nós, tá? E você só vai saber se ficares do outro lado aí. Então queremos saudar a você e desejar boas-vindas a esse programa. Hoje, o programa Encontro do Reino, onde estaremos abordando um assunto super importante, tá? Um assunto super importante. Hoje vamos falar sobre missões transculturais, né? Missões transcultural, povo não alcançado, né? E para abordar este assunto, nós estamos aqui no nosso estúdio com o nosso convidado, nosso amigo, missionário Tiago Medeiros, que vem então para abordar este assunto conosco. Antes dele se apresentar, eu quero já falar para você, nós vamos oferecer algumas coisas aqui hoje, né, pela primeira vez. A gente vai estar ofertando algumas coisinhas muito legais, que você vai de certa forma gostar, mas é só você ficar aí, acompanhar o programa e já aproveita aí compartilhando, tá? Compartilha, chama os teus amigos, chama a família para chegar junto, porque acredito que Deus falará o teu coração, vai desafiar você hoje para aderir então o chamado de Deus. E talvez você está aí do outro lado, o teu coração tenha ardido por missões e você não sabe talvez como fazer, como começar, onde ir. E hoje você vai aprender aqui algumas dicas muito importantes e creio que Deus estará te orientando através desse programa na pessoa do nosso amigo Tiago Medeiros, tá? Então já pode estar compartilhando nas tuas redes sociais também, tá? Curtindo aí para que o vídeo ganhe relevância e outras pessoas então possam ser alcançados, tá? Bom, como dizia no começo, hoje nós estaremos abordando um tema muito pertinente, muito importante, sobre missões transcultural e povos não alcançados. E para isso, nós estamos então com o nosso amigo, missionário Tiago Medeiros. Ele é diretor executivo da missão CETAM, uma base missionária que vocês já vão conhecer também um pouquinho melhor o trabalho que eles têm desenvolvido neste projeto, nesta missão CETAM. Tiago, boa tarde, graça e paz, seja bem-vindo. Amém, boa tarde, pastor Bill, todos os nossos amigos que nos acompanham. Obrigado desde já pelo convite, é uma alegria estar com vocês. O pastor esteve com a gente ali na base missionária alguns dias atrás, conversamos bastante, compartilhou sobre essa linda visão de Missão Coab, usando também aqui as redes sociais para promover aí o diálogo, que é muito necessário, que vai trazer um crescimento tremendo para a igreja, para discípulos de Jesus que amam ao Senhor e querem ver o nome dele sendo glorificado no Brasil e em todos os lugares da terra. Então, começo aqui deixando um agradecimento à sua pessoa, a toda a equipe que está aqui e a todos os irmãos e irmãs que nos assistem. Muito obrigado, é um prazer compartilhar com vocês nesta tarde de domingo, aqui no Encontros do Reino. Isso. Que é isso, Tiago, nós é que agradecemos, tá? Agradecemos a tua disposição. Então, logo que eu entrei em contato com o Tiago, uma pessoa muito acessível, né? Então, logo entrei em contato, ele já ficou empolgado e disse, vamos embora, vamos para cima e vai ser legal, vai ser bom. E eu fiquei maravilhado com isso. Então,
e fui até lá e tivemos um encontro muito agradável, muito bom, que resultou então na nossa presença aqui hoje. E ele não está sozinho, ele está acompanhado com mais 3 pessoas, né, que são alunos. Perfeito, são 3 alunos, né, na nossa formação missionária ali. Acredito que na quarta-feira vocês vão poder conhecê-los, mas eles estão me acompanhando aqui porque à noite a gente tem um outro compromisso, né, na cidade de Iguapiaçu, num culto missionário ali. E o pessoal, a gente sempre sai em bando, né? A gente sempre sai em bando para fazer o trabalho de divulgação missionária. E os meninos estão ali, espero que tenham a oportunidade também de compartilhar um pouquinho. E é bênção, a gente está muito feliz com tudo que o Senhor está fazendo, em ver todo o mover de Deus em relação ao trabalho missionário no Brasil e no mundo, a partir do Brasil, a partir da África, do continente africano. E a gente quer compartilhar um pouquinho hoje aqui. E o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus me use a vida do pastor Bill, para, quem sabe, você que nos assiste, entender que você tem um chamado, que você tem um papel a ser desenvolvido na obra missionária e você não pode ficar de fora de maneira nenhuma. Então a gente está com o coração muito motivado, muito alegre. E é isso, vamos para cima, como colocou aqui o pastor Bill. Eu gosto muito do lema da Igreja Moraviana, né, do século XVII. E eles têm uma abordagem muito encorajadora para o serviço missionário. Estou falando de irmãos e irmãs que se venderam como escravos no século XVII e XVIII para alcançar pessoas em diferentes ilhas, tribos remotas. E eles sempre diziam o seguinte: nosso Cordeiro venceu. Vamos segui-lo. Exato. Então é uma abordagem de que nós temos por garantia a vitória em Cristo Jesus. Maravilha, maravilha. Olha, é para isso. Olha, o negócio já começou a ficar gostoso, tá? Começou a ficar bom e vai ficar melhor ainda, tá? Tem muita coisa boa que vai acontecer aqui, que você estará conhecendo e sabendo sobre o trabalho, né? O missionário Tiago acabou de falar aqui do missionário que lhe acompanham, ainda formandos, né? Que lhe acompanham, que você vai conhecer. Eles também estarão falando um pouquinho das suas experiências, contando as suas histórias aqui no programa Espaço Coab, que vai acontecer então na quarta-feira. Bom, já pode continuar aí compartilhando, porque já a gente vai entrar então bem dentro da nossa abordagem, né? Então é importante que você aí do outro lado compartilhe a live, tá? Compartilha com mais pessoas, para que mais pessoas cheguem junto e acompanhem também e possam ser impactados por Deus através da sua palavra, de testemunho, de histórias que inspiram a nossa vida, né? Porque existem histórias que inspiram a nossa vida e que nos motivam então a nos entregarmos mais e mais no reino de Deus. Bom, eu gostaria de começar a nossa abordagem lendo um texto de Mateus, capítulo de número 28, o versículo de número 18 a 20. Atenta para a leitura, para já nós então entrarmos na abordagem com o nosso missionário Tiago, para ganhar mais tempo, porque eu sei que ele tem muita bagagem e a gente vai sugar ele aqui ao máximo, para ele estar compartilhar então conosco aqui sobre esse assunto. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, versículo 18, diz assim: então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Amém? Então esse é um texto muito simbólico, né, para falar sobre missões, sobre discipulado. E eu gostaria então de começar a minha abordagem com o Tiago, falando um pouquinho sobre esse texto, sobre estes versículos que nós abordamos. Tiago, tem a palavra então para começarmos a nossa abordagem a partir deste versículo. Bom, o pastor Bill começa então lendo um texto que está aqui aberto também, Mateus capítulo 28, extremamente central dentro do diálogo missionário, né, Bill? A gente hoje tem uma certa dificuldade e uma confusão, sim, e uma certa até confusão em relação à questão missionária, quem é chamado para missões, o que é missões, como fazemos missões. E na verdade existe muita confusão em relação às definições bíblicas. É importante a gente pensar aqui dentro de uma perspectiva bíblica e não necessariamente opinião pessoal do Tiago, ou do Bill, ou de qualquer um outro que nos assiste. A gente precisa entender que como discípulos de Jesus nós somos chamados para segui-lo. O que é o discipulado? Na Bíblia você não vai encontrar o verbo discipular. Isso aí acontece séculos após a passagem terrena de Jesus por aqui. Só que a ideia geral, a ideia central é justamente aqui: alguém me convida para segui-lo e ser como ele, e eu aceito. Eu aceito. Eu gosto muito da abordagem que faz o Dietrich Bonhoeffer, que é esse teólogo alemão, que foi inclusive enforcado por Hitler, né? Porque ele foi um dos poucos na época ali do nazismo na Alemanha. Na Europa ele foi um dos poucos que não se submeteu, ou seja, que a igreja, que a sua mente não se submeteu às ideias nazistas, porque infelizmente, uma maioria esmagadora de pastores, de líderes daquela época adotaram a política de Hitler. Então é incompatível eu dizer que sou discípulo de Jesus, porém não sigo Jesus. Então, assim, para a gente construir os pressupostos, né, Bill, para o nosso diálogo, permita-me fazer a seguinte afirmação: o convite é para seguir a Jesus, porém nos termos que Jesus quer ser seguido, e não nos termos que eu quero segui-lo. Exato. Tá? Então isso tem um impacto direto no contexto missionário, local e transcultural. Por quê? Porque quando eu sigo você, não do jeito que você quer ser seguido, mas do jeito que eu quero lhe seguir, na verdade eu não estou lhe seguindo. Né? Então agora traz isso para a vida do Evangelho. Traz isso para o mandato da grande comissão. Se eu sigo Jesus, eu leio Mateus 28 e não me cabe indagações em relação mas será que isso não é coisa só do pessoal lá da Missão Coab? Ou da Missão Setam? Será que cabe a mim também? Querido, se você entende que a palavra de Deus é a boca de Deus falando, não há espaço para esse tipo de indagação. Percebe, Bill? Então, a gente vai para uma outra esfera, para um outro nível de diálogo missionário, quando a gente parte do pressuposto que, se sou discípulo, preciso seguir Jesus e fazer exatamente o que ele me pede para fazer e para ser em primeiro lugar. Exato. Olha, para começo de conversa, tá maravilhoso. Eu esqueci de anunciar a vocês, falar para vocês de algo, e eu vou já antecipar, né, para aqueles que já estão nos acompanhando aí do outro lado.
nós vamos oferecer aqui algumas coisas, tá? Algumas coisinhas muito legais, né? E uma delas é este daqui, que daqui a pouco o Tiago vai falar um pouquinho, né? Melhor café do Brasil, hein? Olha aí. Melhor café do Brasil. Né? O Tiago daqui a pouco vai falar sobre esse café missionário, tá? E você vai ganhar aqui algumas coisas, inclusive até este café. Você só precisa compartilhar, tá? Não custa nada, só você ir aí no botão compartilhar, você vai compartilhar a live e tudo mais, e depois os nossos irmãos que estão atrás das câmeras, nossos produtores, vão então falar para nós o nome que a gente vai poder então oferecer estes presentes que o Tiago traz para nós através da Missão Setan. Bom, Tiago, você falou um pouquinho sobre a questão do discipulado, né? E a impressão que eu tenho é que a igreja, por muito tempo, até fez muitos trabalhos e ainda vem fazendo sobre trabalhos evangelísticos, né? A evangelização. Mas a impressão que eu tenho é que a igreja deixou de fazer algo também que é essencial, que é o discipulado, né? Na tua visão, o que falta hoje para a igreja? Porque a outra impressão que eu tenho é que hoje o que a gente vê nas igrejas não é uma conversão genuína das pessoas, senão uma migração, né? De um movimento de pessoas saindo do ministério para o outro, né? E aquilo acaba lotando a igreja. Mas quando você vai fazer um diagnóstico, você vê que uma porcentagem maior do povo que está ali é oriunda de outros ministérios, não aqueles que foram realmente alcançados, novos, foram evangelizados e discipulados. Qual é a tua visão com relação a essa questão de migração, discipulado, evangelismo hoje, atualmente nas igrejas? Bom, a gente poderia desenvolver aqui durante algumas horas, né? Porque é um tema extremamente necessário de ser abordado, porém a gente não pode tratar de maneira simplista jamais, porque não é simples assim. Mas eu penso que, resumidamente, é claro, Bill, eu penso o seguinte, a gente precisa prestar atenção para os dados. Quais são os dados hoje no Brasil? Tá? Eu vou falar do território nacional brasileiro. Uma média, tá, gente? Isso aí vai variar muito, porque vão incluir algumas denominações no dado, outras pesquisas não vai incluir. Mas existe no Brasil hoje uma média de 50 a 60 milhões de evangélicos. Uhum. A gente está falando em um país de 208, 210 milhões de pessoas. Uhum. 50, 60, alguns vão dizer até mais. Alguns vão afirmar que já 1/3 da população brasileira considera-se evangélica. Exato. Eu fico com alguns dados um pouco mais sutis, vou colocar assim, em relação a esses números. Só que vamos pensar, 50 milhões, tá? Vamos jogar aqui 50 milhões de evangélicos. A mesma pesquisa aponta que existe um número similar a este de desviados, de pessoas que já estiveram como membros de uma igreja, se desviaram. E aí, qual é a razão principal, o motivo? A gente poderia listar aqui, é uma lista de no mínimo 100, 200, 300 razões. Meu Deus. A gente até chegar ao top 10, ao top 5, alguma coisa assim. Mas onde eu quero chegar? Existe uma debilidade no nosso planejamento missionário ou missional, que o missional, eu gosto de usar o termo missional, porque o missional abrange a visão, não é só aquela iniciativa de um culto no mês, o culto missionário, ou aquele momento da semana que por 2 horas nós vamos até uma praça, igual a gente estava chegando aqui no estúdio de gravação e a gente viu um grupo de uma igreja aqui na Praça Central aqui de Rio Preto, próximo ao Calçadão, fazendo o evangelismo. Isso é bênção. Jamais a gente vai afirmar que isso é errado, que isso é ruim. Só que a gente não pode reduzir o evangelismo e muito menos o discipulado a isso. Exato. A isso. Então nos falta o quê? Nos falta uma visão bíblica a longo prazo, como o próprio Jesus teve, que escolhe a dedo algumas pessoas. E sim, Jesus pregava para as multidões.
Jesus fazia milagres para as multidões. Exato. Só que a sua preocupação central, na hora do ensinamento, na hora de valores fundamentais do reino, o diálogo acontecia com quem? Com 12, com 70, com 300, até chegar hoje aonde nós estamos. Então, todas as iniciativas de evangelismo são boas, são excelentes, mas a gente não pode parar por aí. Então, a gente não pode tampouco, Bill, reduzir o discipulado a um programa de 1h30 semanal. Onde as pessoas vêm até o curso de discipulado na minha igreja ou no meu pequeno grupo, e durante esse período eu trabalho algumas questões bíblicas. Glória a Deus, aleluia, Deus te abençoe. Não estou dizendo que isso é errado, mas de maneira nenhuma a gente pode simplificar, ou seja, no conceito mais de banalizar, né, uma questão que precisa ser diária na minha vida. Então, se eu lhe discipulo, eu preciso saber como é que você está todo dia, como é que você acordou, como é que você foi dormir, como é que está a sua esposa, seus filhos, suas emoções. E tudo que acontece nesse diálogo, nesse relacionamento, a gente precisa o quê? A gente precisa pautar tudo isso através da palavra de Deus. Você deve estar pensando, mas poxa, o Thiago pegou um negocinho tão pequeno, né? Isso aqui é a palavra de Deus. Daqui a pouco você vai saber do que estou falando. Mas voltando para finalizar, pautar nossas iniciativas na palavra do Senhor Jesus e pensarmos a longo prazo. Sempre a longo prazo. Exato. Muito boa abordagem, muito boa. Bom, quando a gente está falando sobre missões transcultural, né? Nós estamos a falar de um movimento além, né? Além de, né? E isso nos remete ao entendimento, então, do Evangelho alcançar outros povos, né? Outras línguas, outras tribos, outras nações, né? E dentro disso a gente vê uma questão muito importante, e eu gostaria que o Thiago abordasse, sobre a questão cultural, né? Nós sabemos que a única coisa que sobrepõe qualquer outra cultura são os princípios bíblicos, né? Porque não existe nenhuma cultura melhor ou maior que outra, né? E o que a gente percebe muitas das vezes, e até isso, ao meu ver, tem sido um dos pontos de fracasso de muitas frentes missionárias, de chegar, por exemplo, num povo, numa tribo, numa nação, e querer mudar a cultura e implementar a sua cultura, como se a cultura dele fosse melhor que a outra cultura, né? Eu gostaria que você abordasse um pouquinho a respeito disso, como o missionário deve se comportar diante de uma outra cultura, levando o evangelho para eles. Muito bom. Eu adoro falar sobre isso, né? Entra no aspecto antropológico. Durante os cursos, na minha época de seminário missionário, teológico missionário, eu fiz alguns cursos e uma das matérias, né, uma das áreas específicas que mais me cativou foi justamente a antropologia cultural. Exato. Eu tenho como referência hoje na minha vida, no meu ministério, um pastor, missionário antropólogo, que é o pastor Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório é referência no Brasil e no mundo em relação a missões. Teve um trabalho tremendo em uma etnia africana, os Concombas, traduziu a Bíblia. Exato. Em um tempo recorde ali, inclusive. E ele tem uma compreensão, uma sensibilidade para esses assuntos que são pouquíssimos antropólogos missionários que têm, né, no meu ponto de vista. São vários antropólogos missionários pelo Brasil e pelo mundo, mas o Lidório, eu acho que ele tem uma perspicácia muito interessante, muito conduzida pelo Espírito Santo em relação a esta temática. Existem algumas questões que partem mais... não tem nem como a gente chamar, na verdade, de missões, porque vai partir mais de um ponto de vista de colonização. Tem um livro muito bom de uma missionária da JMM, que agora me foge o nome, que ela vai tratar esse tema, missões, ou missão ou colonização. Você vem de um país de fala portuguesa, que é Angola,
né? Nós temos aqui o Dércio, que está aqui no estúdio, que também vem de fala portuguesa, Angola, os seus companheiros aqui de Missão Coab, o pessoal da produção. E vocês, como aqui no Brasil nós sofremos a influência em muitos momentos positiva, é claro, mas em muitos outros momentos foi mais na base da imposição de uma cultura, de uma forma, de uma doutrina, de dogmas que não tem nada a ver com a cultura brasileira. Um exemplo, para você entender e para você que nos assiste pensar. Qual foi a última vez que durante o culto de uma igreja qualquer que você participou, no momento de louvor através das músicas, você ouviu um samba? Ou você ouviu uma bossa nova? Aí você vai pensar, Thiago, mas como assim? Momento de louvor a gente vai tocar bossa nova. É um ritmo 100% brasileiro. Claro, com influências de vários outros lugares, mas nasceu no Brasil. Isso na África é mais fácil. Inclusive há uma visão bastante romântica dos brasileiros com os cultos africanos, porque todo mundo imagina, e na verdade em muitos casos é verdade isso, né? Eu acho magnífico, aquele culto onde as pessoas dançam, onde as pessoas louvam no seu dialeto, onde vão levar a sua oferta até o altar, até a plataforma ali, através da manifestação cultural artística, que é a dança, que sim, é uma forma de adorar ao Senhor, da música, só que a gente vai reduzindo questões que não há uma diretriz bíblica para ser daquela maneira, eu vou reduzindo isso à minha forma, ao meu jeito. Então, tem alguns lugares que eu entrar ou participar de uma entrevista ou de um culto com uma boina como essa que estou usando, para eles seria uma afronta terrível. Onde já se viu você tá com uma boina? Que falta de respeito. Só que vamos olhar para a história. Você sabia que no Brasil, no início do pentecostalismo, era muito comum os irmãos participarem dos cultos com seus chapéus? O pessoal ia com o chapéu, né? E participava ali da reunião e tal. Agora hoje, eu entrar em uma igreja e permanecer com essa boina durante o culto, cara, que coisa, olha que missionário não dá o exemplo, olha que absurdo e tal e tal. Tudo bem, aí você precisa se perguntar, onde é que começou essa ideia de que estar com o chapéu durante uma reunião evangélica, um culto, um momento de oração, louvor, seja lá o que for, é desrespeitoso a Deus. Então percebe? A gente é muito baseado nas próprias ideias, na própria cultura, e a gente vai deixando a Bíblia de lado. A Bíblia se torna o segundo, terceiro plano nas nossas iniciativas. Então questões culturais, que são manifestações daquela cultura, desde que não vão ferir princípios e valores bíblicos, meu irmão, minha irmã, não há nada de errado com isso. Não há nada de errado com isso. E sim, o evangelho é supracultural. Ele vem e ele responde a todas as perguntas de todas as culturas em todas as épocas. Exato. Só que é o evangelho, não é o que o Thiago pensa e tampouco o que o Bill pensa. Exato. Isso é interessante e aqui a gente fala um pouquinho mais da nossa ideia, né? Que a missão Coab e, claro, assim como a missão Setã, pensa o reino, né? Nós pensamos o reino, falamos o reino, que não é questões dogmáticas, né? São questões muito além do dogmatismo, né? Então nós estamos pensando o reino, falando o reino de Deus. Agora, falando sobre missões transcultural, falando sobre envio de missionário, né? Qual é o papel de uma base missionária, de uma ONG missionária e o papel de uma igreja missionária no quesito da missão? Muito bem, pensando um pouco no envio, a gente pensa o envio, primeiro o envio para o preparo missionário. Né? Como organização missionária, um centro de formação missionária, é óbvio que a gente vai defender a ideia de que todo cristão chamado para um trabalho transcultural, missionário, ele precisa se preparar. Precisa se preparar. Então o primeiro passo é esse, passar por uma base missionária séria, que ama Jesus, que ama o Evangelho,
se preparar para então seguir para o campo de batalha com as ferramentas necessárias. Alguns missiólogos do passado diziam o seguinte: agências missionárias é um mal necessário para a igreja. Por que o mal necessário? Porque se você parar para pensar de maneira geral, tá? Histórica, não foi sempre na história do movimento missionário que existiu agências missionárias. Só que a demanda para a igreja local ela foi ganhando uma magnitude tão grande que o trabalho de preparar obreiros, de enviar obreiros, de cuidar de obreiros para missões, ela não consegue mais corresponder. É raro, existem algumas igrejas modelos no mundo, mas é raríssimo você encontrar uma igreja que identifica o vocacionado para missões, prepara esse vocacionado para missões, envia esse vocacionado para o campo missionário e cuida desse vocacionado no campo missionário. Né? Se você conhece uma igreja assim, por favor, me passe o endereço dela. Quero muito ir visitá-la. Por quê? Porque a demanda é tão grande, né? A gente tem que fazer isso, é o evento, é o departamento X, Y, A, B e tal, a visão agora é essa, agora é isso aqui, agora vai pra lá, agora vem pra cá, o prédio não tá bom, tem que mudar, a cadeira não tá legal, tem que mudar, o som não tá legal, tem que mudar, e a gente fica correndo em círculos, fazendo tudo. E em alguns casos a gente faz tudo menos o que Deus nos pede para fazer. Exatamente. É cômico. E ao mesmo tempo trágico. Exato. Né? Muito trágico. Constatar esta verdade. Só que o papel da igreja, a igreja é quem envia, Bill. É a igreja quem envia. A agência missionária funciona como uma organização que vai treinar, tá? Que vai treinar e que vai dar um suporte, às vezes logístico, às vezes até espiritual, para esse missionário. Só que o papel fundamental de segurar as cordas é da igreja. Exato. É da igreja local. Ela existe como mais um facilitador do processo, né? Sim, a agência missionária torna-se ali, ela não é o fim, mas ela é um meio para se chegar a algum lugar. Então é como se a gente precisa chegar até a França, né? E de carro vai ser muito difícil, porque eu tenho que cruzar o oceano. Exato. De a pé também. E aí você encontra uma companhia aérea muito boa, estruturada, com aviões seguros, preparados, pilotos treinados e tudo mais. Então a agência ela vai ser basicamente esse meio do caminho entre a pessoa sair de sua igreja local e chegar no campo missionário, né? E é claro que a agência missionária ela participa de todo o processo. Algumas no processo apenas do treinamento, outras do treinamento, envio e cuidado, que é o caso da maioria das agências missionárias no Brasil e também do CETAM. Somos uma organização nova, mas a nossa visão é essa: identificar vocacionados, treiná-los, enviá-los e ajudar no processo de cuidado ministerial. Maravilha, maravilha, maravilha. Olha, o papo aqui está muito bom, está muito gostoso, tá? Então, continue aí do outro lado, curtindo, compartilhando, chamando mais pessoas, tá? Para assistir. Se você sabe de alguém que o seu coração está queimando por missões, já liga para ele e fala: olha, está se abordando um assunto aqui sobre missões e acredito que aqui você vai ter uma orientação de Deus para a tua vida. Tá? Então aproveita ligar para essa pessoa, chama, né, no WhatsApp, compartilha o link com ele ou com ela, para que então possa ter acesso aqui a essa entrevista maravilhosa. Nós vamos falar agora sobre treinamento. Bom, existem aquelas pessoas que falam assim: nossa, tenho um desejo muito grande de fazer missões, meu coração queima, eu sonho fazer missões na Ásia, nas Américas, na África, na Oceania e não sei mais aonde. E muitas dessas pessoas às vezes não sabem como, o que fazer, onde começar, né? Qual é a orientação que você dá para essas pessoas? Como é que elas podem começar e onde começar? Bom, em primeiro lugar é importante você identificar de onde é que vai vir o seu apoio. Se vai ser da sua igreja local,
se o seu pastor, sua liderança local acredita em você. A gente brinca, né, que se a pessoa não produz na igreja local, não participa do evangelismo, não participa das iniciativas locais, não adianta eu querer ir para a África, não adianta eu querer ir para a Europa, para a Ásia, né? Porque não tem como. Se você entende que é um missionário, você entende a funcionalidade do seu chamado. O que é a funcionalidade? Se eu estou aqui em São José do Rio Preto, exerço o papel de um missionário. Se o Senhor me levar para a sua terra, Angola, exerço um papel de missionário. Se o Senhor me levar para a Europa, exerço o papel de missionário lá. Então a gente vai criando as dicotomias e aí a gente vai subdividindo coisas que na verdade nunca podem ser divididas. É o mesmo pacote. Então, identifique, será que de fato eu tenho um chamado missionário ou estou apenas empolgado com uma ideia? Ou apenas quero viajar de avião? Né? Tem muitos casos, a gente tem que pensar nisso, né? Muitos casos da pessoa fala, nossa, eu já estive em uma viagem missionária no país tal. Pô, que bênção, e como é que foi? Ah, foi uma bênção. Aí começa a me mostrar as fotos. Cara, tem foto de tudo, menos de algum trabalho evangelístico. Então ela foi nos pontos turísticos, ela conheceu, ela até participou de algum culto lá no país e tal. Só que assim, aquela visão romântica mais turística do que ministerial, né? Do que ministerial. Então, se você entende que de fato o Senhor te chamou para o trabalho missionário transcultural, poxa, comece a se envolver com pessoas que já estão envolvidas. Comece a fazer amizade com o cara que já está servindo em missões, com um casal que já esteve no campo. E sempre tem, gente, tem missionário para todo lado. Tá? Tem missionário para todo lado. Se você falar assim, Thiago, me apresenta aí alguém que serve na Ásia, eu te passo no mínimo aí uns 15 contatos. Opa. Me apresenta alguém que serve na Europa, eu te passo também alguns contatos. Para você começar a amadurecer a ideia. Para você começar de fato a passar a peneira nesse seu desejo de se envolver no ministério. Identifiquei, de fato estou convicto. Poxa, se prepare, meu irmão. Tá? Não estou dizendo que tem que ser no CETAM, mas se prepare, faça um curso teológico, aprenda a manusear a palavra de Deus, aprenda a se comportar em culturas, aprenda a aprender novos idiomas. Por incrível que pareça, eu morei alguns anos nos Estados Unidos na minha época de estudos. E tinha brasileiro lá que estava lá há 20, 30 anos, não falava inglês, cara. É claro que foram como imigrantes, né? Foram como imigrantes. Mas assim, se você se dispõe a cruzar a fronteira do seu país, saiba que você precisa se adaptar a muita coisa que vai acontecer lá, e não o pessoal de lá se adaptar a você. Né? Então, a primeira fase aí é você de fato identificar que é chamado, cercar-se de pessoas que estão envolvidas de maneira séria com o trabalho missionário e começar a identificar aí possíveis lugares que podem te ajudar na sua formação, envio e cuidado lá no campo. Exato. Bom, você está recebendo aqui algumas orientações muito importantes, né? E já tem aqui alguém que pode te ajudar com contato. Você que tem um desejo de se envolver em missões, né? Claro, tendo convicção de que realmente é isso, né? Então tem aqui alguém, o Tiago, ele já falou que pode dar para começar no mínimo uns 15 contatos para você estar ali interagindo com o pessoal que já tem uma caminhada aí no campo missionário, né? Agora nós vamos falar um pouquinho aqui destas questões aqui. Olha aqui, ó, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, mas você vai saber por que nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Nós estamos falando de missões transcultural, alcance de outros povos. E nós sabemos que existe ainda, até hoje, muitos países, né, onde o evangelho é proibido, onde não se pode falar de Deus, de Cristo, onde nem a Bíblia pode entrar. Então, a pergunta que se coloca é: como é que a gente entra nestes lugares, primeiro, né? E como fazer para entrar neste lugar? Como é que a gente faz para que a palavra de Deus chegue até estes lugares, como a Coreia do Norte, por exemplo,
e tantos outros países também, onde o radicalismo é tão forte e que não permite que o evangelho seja anunciado, né? Então o Tiago agora vai mostrar para vocês aqui, vai falar para vocês, né, como é que a gente entra em um país que é proibido, né, e isso e também como é que o material de evangelização, a palavra de Deus, chega até estes lugares. Tiago. Perfeito. Bill, o que você está segurando aqui, se puder esticar para o pessoal ver, isso aqui, gente, é uma estratégia adotada já há algumas décadas e nada mais é do que um balão, tá? Isso aqui, eles inflam isso aqui com gás hélio. Tem uma pontinha aqui no canto, onde eles colocam o gás hélio ali. E aqui está impresso o Evangelho de Marcos em coreano. Coreia do Norte, Legal. Bill, e você que nos assiste, Coreia do Norte já há alguns anos está no topo, primeiro lugar da lista de países mais perseguidos, né, em relação à perseguição religiosa evangélica. Coreia do Norte é o país que mais persegue evangélicos cristãos no planeta Terra. Então, quando você chega, né, como estrangeiro, eles vão revistar toda a sua bagagem. Se você tiver com Bíblia, eles basicamente contam as páginas da sua Bíblia para saber se quando você sair do país, todas as páginas estarão lá. Percebe o nível de restrição? E aí o pessoal teve essa ideia. Algumas irmãs da Coreia do Sul. Coreia do Sul tem uma igreja muito forte, muito pujante, né? Uma das maiores igrejas do mundo estão, inclusive, lá na Coreia do Sul. E as irmãs aposentadas tiveram essa ideia. Pô, a gente precisa fazer alguma coisa. Tem irmãos, primos, parentes nossos, literalmente, família de sangue que está na Coreia do Norte e não conhece o Evangelho. Nunca ouviu a mensagem de salvação sequer uma vez. E o pessoal então teve essa ideia vinda dos céus, que eles inflam então com o gás hélio, centenas desses balãozinhos aqui, e vão até a fronteira, Coreia do Sul com Coreia do Norte, ou China, Coreia do Norte. E quando o vento está soprando para a Coreia do Norte, eles soltam vários desses balãozinhos, e depois de algumas horas o gás hélio perde a sua força, automaticamente o balãozinho cai, e ao cair ali, eles fazem a seguinte oração: Senhor, que algum norte-coreano visualize isso daqui, esteja curioso, chegue até esse balãozinho, leia e entregue sua vida para Jesus. Maravilha. Percebe? Maravilha. Olha a estratégia, Bill. Maravilha. Quantas Bíblias você tem na sua casa? De estudo. Você que está nos assistindo aí, dá uma olhadinha na sua estante. E em alguns casos da Coreia do Norte, o único momento que o norte-coreano terá acesso à palavra de Deus vai ser através desse pedaço de plástico aqui. Olha só. Percebe, irmãos? A missão é muito grande. Precisa de mim, de você, do nosso engajamento. Então, essa é uma das estratégias adotadas ali na Ásia. Maravilha. Olha, não tem desculpa de não se envolver em missões, né? Não tem desculpa. Tem ainda outra coisa aqui também que nós queremos mostrar, né? Aqui tem a palavra de Deus também, né? Tiago, explica um pouquinho aqui para o pessoal sobre esse Novo Testamento aqui. Qual é a estratégia para usar esse Novo Testamento? Isso aqui, gente, acho que talvez você não consiga nem visualizar direito aí, né? Olha só, olha o tamanho. Se tiver como dar um zoom aí, fazer o corte da imagem, olha o tamanhozinho aqui da Bíblia. Aqui está o Novo Testamento, né, na mão do Bill. Ele está segurando aqui o Novo Testamento. Isso aqui também está impresso em norte-coreano. E a visão é desse tamanhozinho. Por quê? Porque é fácil de esconder. Exato. Então o pessoal está lá no estudo bíblico, né, fazendo lá o trabalho, e aí chega a polícia. Chega algum soldado. A pessoa consegue pegar isso aqui, coloca no chão, pisa em cima, né, coloca aqui dentro do calçado. Eu tava com a barba grandona, né, tive que tirar por conta da chegada do meu filho, o nascimento do Noah, mas eu brincava nas igrejas, né, então eu conseguia botar atrás da barba assim e ficava escondido. Tava escondido a Bíblia. Então o pessoal faz buraco no chão, na terra ali, taca em cima e fecha. Então tá aqui o Novo Testamento, né, que é amplamente usado para discipulado, para os cultos lá na Coreia do Norte também, em outros lugares na Ásia, desse tamanhozinho, porque fica fácil de se esconder. Maravilha. Desse tamanhozinho. E o último aqui, depois o Bill vai fazer o teste, que é o taser aqui, né?
O Bill vai fazer o teste aqui. Que... Esse daqui ele é usado, então... você falou que o... Esse daí é usado em região de floresta tropical, onde tem muito animal peçonhento, né? Cobra, escorpião, que eles jogam ali o veneno. Então, quando o pessoal em selva começou a descobrir que ao ser picado por uma cobra venenosa, ficava dando choque no local da picada e retardava o tempo do processo, do veneno, se espalhar na corrente sanguínea. E aí eles falaram, então a gente vai patentear um produto, aí você coloca a bateria aí, né? E quando a gente vai para a selva, para a região que tem esses perigos, a gente sempre carrega, porque levou uma picada ali, você fica aplicando o choque até chegar no hospital mais próximo ou até acabar a bateria. Acabou a bateria, não tem hospital, aí começa a orar, né? Então, mas é uma estratégia muito usada na floresta amazônica. Essa aqui eu ganhei de um missionário que estava lá quando estive com eles alguns anos atrás, na região ali da Colômbia, fronteira Brasil e Colômbia. Olha só aqui, pessoal. Sabe, não tem desculpas. Você não precisa ser milionário, tá? Você não precisa ser empresário, não precisa ter muito dinheiro, tá? Para você se envolver em missões, para você fazer alguma coisa. Você consegue comprar um aparelho desse daqui e enviar para um missionário que está numa floresta, num lugar onde é propenso a cobras, né? E essa pessoa, você já está ali cooperando, né? Com Deus, cooperando no reino de Deus, tá? E a gente hoje ainda ouve muitas pessoas falar, não, mas eu não tenho dinheiro e tal. E isso até muitas igrejas dão desculpas. Não, a nossa arrecadação é muito pouca e nós não temos condição. Mas se a gente for ver até na Bíblia, né? Até na Bíblia, a igreja que enviou o primeiro missionário, né? E que se tornou um dos maiores missionários da história da igreja, foi uma igreja pequenininha, tá? Uma igreja pequenininha. Qual igreja? Antioquia. Antioquia enviou o seu primeiro missionário quando o Espírito de Deus falou com eles: separai para mim Paulo e Bernabé, né? Para a obra que eu os tenho chamado. Antioquia era uma igreja pequena, é um grupo de irmãos ali que separaram Paulo e Silas e enviaram e também sustentavam eles, né? Estavam ali cooperando com ele. Então, eu acredito que não tem desculpa para as igrejas se envolverem em missões. Até porque se não fazer isso, Tiago, o que você fala? Cara, a minha mãe usa muito uma frase, né? Ela fala, não existe igreja pobre que não possa fazer missões. Existe uma igreja pobre que não faz missões. A gente conhece muitos casos de igrejas 50, 40, 30 irmãos que enviaram e mantêm missionários no campo. Então a gente precisa entender, como os versículos aqui já lidos no início dessa entrevista, Mateus 28, a garantia que Jesus dá aos seus discípulos e consequentemente a nós, que somos a continuação da grande comissão, é qual? Que Ele estaria conosco... O microfone está ligado. E aí? Que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Até o fim. Então, poxa, você recebe um convite para ir para algum lugar. A pessoa fala, olha, eu estou te convidando, mas eu não vou contigo, você vai sozinho. É uma coisa. Cara, complicado, pô. A pessoa está me convidando para ir, mas não vai comigo. Né? Agora a pessoa chega e fala, olha, eu conheço lá, eu conheço todo mundo me respeita, todo mundo me obedece. Então eu estou te chamando para ir para lá. E eu vou contigo. Exato. E eu vou contigo. Então percebe, a gente precisa ter a iniciativa. A gente precisa ter a obediência para responder ao chamado missionário. Só que a gente precisa entender que a coisa vai acontecer na força do Espírito Santo de Deus. Na força do Espírito Santo. É importante o preparo missionário? É óbvio que é importante. Imprescindível. É importante você dominar questões teológicas? Sim, você precisa conhecer. Você precisa manejar bem a palavra. É importante você ter um grupo de irmãos que são responsáveis pela sua logística? Claro que é importante. Pelo seu sustento. Só que entenda uma coisa, meu irmão. Você está envolvido ou estará envolvido na missão de Deus. E a coisa vai acontecer na força
de Deus, do Amém. Espírito Santo. Amém. Então te motivo, se envolva, se envolva. Diga ao Senhor, eis-me aqui. Não é o eis-me aqui e envia o Bill. É eis-me aqui, envie a mim. Amém. Tiago, voltando um pouquinho ainda para falar sobre para falar um pouquinho a respeito da bivocação, né? No sentido daquelas pessoas que têm que sentem de Deus em furar, em entrar nos países onde é fechado o evangelho. Tipo assim, é importante também pensar em outras questões, né? A gente estava conversando um pouquinho lá no Sertão e falamos um pouquinho sobre isso, né? Da questão da pessoa fazer outras formações para lhe possibilitar entrar, a questão de passaporte, a questão de documentação. Então vamos ouvir um pouquinho o Tiago falar um pouquinho sobre essa questão da bivocação, que você pode usar a tua profissão para entrar em uma nação que é fechado para o evangelho. Perfeito. Bom, a gente vai entrar no assunto que pode ser considerado controverso por alguns, mas assim, a gente tem que ter uma abordagem bastante estratégica em relação a isso. Tá? Estratégica. Vários aspectos dessa estratégia. Hoje a gente fala muito na questão bivocacional. Né? Isso no hemisfério norte já é comentado, já existem cursos, inclusive organizações missionárias que preparam os obreiros neste perfil, mas aqui na América do Sul, ou no hemisfério sul, não somente na América do Sul, isso é relativamente novo. Questão bivocacional. Então eu serei um missionário médico, eu serei um missionário empresário, eu serei um missionário jogador de futebol, eu serei um missionário técnico em informática, ou qualquer outra formação profissional que a pessoa, né, deseje ter ou tenha alguma habilidade para isso. Por que isso, Tiago? Hoje, infelizmente, é muito complicado, difícil, um desafio à parte você encontrar uma igreja que adote um missionário e cubra todos os seus gastos. Vamos usar um exemplo aqui de um país que eu estive alguns anos atrás, que foi a Indonésia, no Sudeste Asiático, e um custo aproximado para um jovem latino viver na Indonésia. A gente está pensando aí, hoje, com o dólar a mais de R$5, a gente está pensando aí em uma faixa de 4 a 5 mil reais. Por mês, no caso. Por mês. Né? 5 mil reais por mês. Se for um casal com filho, a gente está pensando em 10 a 12 mil reais. Percebe? Eu estou falando, é claro, de um sustento adequado, irmãos. Tá? A pessoa não vai ter nenhuma preocupação em chegar a hora de pagar o cartão, ela ficar, né, ligando, né, pedindo dinheiro e vende isso aqui, vende aquilo lá e tal, e não sei o que, começa a se desfazer de bens pessoais. Estou falando de um sustento adequado. Se você falar com os missionários que estão lá, é um grupo muito pequeno que vive com este valor. Tá? Então, pensa comigo, a pessoa entende que é vocacionada, voltando lá para o início do nosso diálogo. Ela entende que ela tem uma vocação missionária. Ela entende também que o Senhor a chamou para um país, para um contexto transcultural. E aí ela compartilha esse desejo com algumas pessoas, com a sua igreja, com seus pastores. Na maioria dos casos, ela vai ouvir o seguinte: olha, a gente pode te ajudar com R$200. A gente pode te ajudar com 300, com 500. Ok, isso aí é uma ajuda muito importante. Mas para a pessoa, às vezes, chegar no sustento adequado, ela tem que ter 5, 7, 8 igrejas, irmãos e irmãs, que apoiam ela com valores picados, para poder completar o sustento. Aí, quando ela chega, conseguir completar. Aquele que começou a apoiar ela lá no começo, há 1 ano atrás, há 6 meses atrás, já não está apoiando mais, porque teve uma crise financeira na família, porque alguém ficou doente, porque fundiu o motor do carro. Eu não posso mais te ajudar. Então a pessoa fica anos levantando o sustento. E aí, em muitos casos, infelizmente, quando levanta o sustento, vai para lá, acontece qualquer coisa aqui, como chegou aí o Covid-19 no mundo. Geralmente, qual será o primeiro orçamento a ser cortado? Missionário. É triste, irmãos, mas a gente tem que ser realista em relação ao que acontece. Então,
percebendo esse desafio financeiro, mas não só isso, percebendo também a abertura e a abrangência de um trabalho. Quando a pessoa chega com uma formação profissional, a gente hoje defende essa visão. Então, todos os nossos alunos que sairão pelo CETAM como missionários, eles vão para o campo transcultural com a formação bíblica, teológica, domínio do idioma inglês, se for o caso, né? Na maioria dos países o inglês é o idioma que conecta as pessoas. Gerenciamento pessoal, questões emocionais, psicológicas, pessoais resolvidas, e com uma formação profissional. Exato. Então é um perfil robusto. Então eu chego em algum país, eu não vou me apresentar como missionário. O pessoal não vai me dar nem o visto. Pô, não, a gente não quer missionário aqui, é proibido pregar. Agora eu chego lá e falo, eu sou um enfermeiro, eu sou um empresário, eu sou um artista, que é o caso do Dércio, um aluno que está lá no CETAM se preparando. O rapaz faz pinturas assim realistas. É um artista nato. Certo. E aí vai fazer uma outra formação pedagógica para ser um professor de artes. Então percebe? Maravilha. Tudo isso é para potencializar a sua vocação. Não é para falar, não, é só para ganhar dinheiro. Não é só isso, irmãos. Não é só isso. É para potencializar a sua envergadura no país. Então eu chego lá como um médico, um exemplo. Poxa vida, todo mundo vai precisar de mim. Agora eu chego lá com a Bíblia e com a motivação de pregar a palavra. É errado? Não é errado. Só que a envergadura do meu ministério, até onde eu chego, é muito reduzido. É muito resumido. É muito reduzido. Exato. Então a gente quebra essa visão reducionista de não, é só isso, tá bom. E a gente começa a pensar de maneira ampla e estratégica. E aí tem um perfil robusto de obreiros. Certo. Que vão produzir, que vão ficar a longo prazo, que terão maneiras de se subsidiar, fazedores de tenda, como era o nosso querido missionário apóstolo Paulo. Maravilha, maravilha. Olha, sabe, a gente quando está num bate-papo como estes, a gente não quer parar, né? A gente não quer terminar. Mas eu preciso te dizer que nós estamos indo para a reta final do nosso programa, né? Feliz ou infelizmente, nós vamos ter que ir para o final. Mas antes eu vou pedir aí os nossos irmãos da produção, né? Nossos irmãos da produção, para selecionar um nome aí, então, que a gente já vai, daqui a pouco, antes de terminarmos, a gente já vai, então, abençoar a tua vida com um destes presentes. Nós só são 3 presentes, né? Não, 4. Tem o café missionário, tem o cofre... o cofrinho missionário, a pulseira de silicone e tem a caneca ID, tá? Então são 4 presentes, né? É presente mesmo. Você vai entender porque você está ganhando esse presente. Daqui a pouco o Tiago vai explicar então um pouquinho a respeito deste café missionário, que é muito importante. Mas antes eu quero terminar a abordagem com o Tiago, já linkando aqui, está falando sobre um pouquinho sobre dificuldades, né, desafios do missionário, e a gente poderia estender um pouquinho mais sobre o desafio do missionário no campo, né? E na tua visão, quais são as coisas que mais tiram o missionário do campo, que fazem as pessoas recuarem, abandonarem, né, o campo missionário e voltarem para casa? Olha, Bill, nossos amigos que nos assistem, por incrível que pareça, não é a questão financeira. Não são desafios financeiros. O que mais causa o retorno prematuro, antes da hora, de missionários latinos, até missionários africanos também, pensando no sul global, que pega o continente latino-americano, América Central, África e Ásia, é justamente a dificuldade dos relacionamentos interpessoais. Questões emocionais não resolvidas, questões de identidade não resolvidas, que aqui na sua casa, no conforto do seu país, mesma cultura, mesmo idioma, tem uma dimensão. Só que lá no campo transcultural, tudo isso ganha uma outra dimensão. Exato. Porque além de toda a pressão do lugar, das adaptações que precisam acontecer em um tempo rápido, você vai ter que continuar lidando com as suas questões emocionais. Então a gente tem missionários que manejam assuntos teológicos, que dão aula. Dão aula.
Só que você chega e aí percebe que não está produzindo no campo, que tem dificuldade de se relacionar com as pessoas ali, com companheiros de equipe. Por quê? Porque a questão emocional sempre foi escondida. Sempre foi colocada para debaixo do tapete. Então é um desafio à parte. Né? Trabalhar esse perfil de pessoas curadas emocionalmente, prontas para viver o chamado missionário sem as reservas de questões do passado, sem questões ainda não resolvidas com a família, com companheiros, com os traumas e tudo mais. Isso aí, né, poderia estar outros, mas vou me ater a esse assunto em relação ao retorno prematuro. Ok. Então, são assuntos muito sérios, né? Muito sérios, e que a gente precisa atentar para estas questões, né? E entender que a gente precisa estar resolvido, né? Bem resolvido, para irmos para o campo missionário, para que nós então não venhamos ter um retorno prematuro antes mesmo de combater o bom combate, de terminar o nosso combate, aquilo que nos foi proposto para somarmos no reino de Deus, tá? Bom, vamos falar um pouquinho então aqui do café missionário, tá? O Tiago vai falar um pouquinho aqui desse café missionário, o que é este café missionário, para que serve esse café missionário, qual é o objetivo deste café missionário, né? Eu acredito que tenha pastores que estão nos assistindo. Eu recebi aí comunicado de alguns pastores que dizem que estão acompanhando todos os domingos. Então você vai ouvir aqui uma novidade aqui através do Tiago, deste café missionário. Tiago, fala aí para o pessoal então. Bom, o café missionário ele é uma produção da região da Mantiqueira de Minas, né, o sul de Minas Gerais, que é a região onde produz o melhor café no Brasil. Cafés pontuados internacionalmente, café 100% arábica, né, que é um tipo de grão de café muito mais saboroso. E no ano passado a gente esteve em uma reunião com os donos dessa marca, e eles estavam, na verdade, com esse projeto aqui em pausa, né? A demanda de trabalho lá estava muito grande, eles começaram isso alguns anos atrás, precisaram parar por alguns motivos pessoais. E eu descobri esse café através de um evento que eu participei. Eu sempre sou muito fuçado, né? Eu vou nos eventos, eu fico olhando, prestando atenção no que está acontecendo, fazendo os contatos e tal. E através desse evento, que foi o Vocário, ano retrasado, na verdade, a gente começou então a trabalhar com o café missionário. Então hoje o CETAM é um representante de venda deste café. Tá? O café é todo produzido e beneficiado na região lá de sul de Minas. Estive já na fábrica. É uma coisa absurda, gente. Café puro, tá? Café puro, eu assino embaixo. Se você quiser conhecer a fábrica onde é feito, eu te passo o endereço e você pode chegar lá de surpresa. Né? Não precisa avisar ninguém para ver a pureza desse café. Porque é muito comum as misturas do café aqui, né? Você paga R$6, R$7 num cafezinho lá do mercado. E é aquele café que na verdade é uma mistura de palha do café, de casca, de graveto, que vai tudo junto para moagem e para torra e depois para moagem. E isso dá volume, né, no café, por isso que eles conseguem vender a R$7. Então esse aqui é um cafezinho 100% arábica, produzido lá na Mantiqueira de Minas, puro. E a ideia o pessoal que quiser comprar esse café pode entrar em contato com a gente, Missão CETAM. Fiz até um comentário aí no Face, né, para você seguir a nossa página, ou você só colocar lá Missão CTAM, se o pessoal depois puder colocar o número de WhatsApp também. A Carolzinha vai passar o número aí que ele vai passar o número pro produtor ali, para ele projetar. É só entrar em contato com a gente, né, no WhatsApp do CETAM. Mas você pode ser um consumidor ou você pode ser um revendedor. Então, entrando agora na questão das igrejas, tem muita igreja que gostaria muito de investir mais em missões, mas às vezes o recurso é pouco, gostariam de avançar. Então você pode pegar esse café comigo aqui na região de São José do Rio Preto, na verdade em todo o Brasil. Mas aqui é mais fácil porque o café já chega aqui, mensalmente chega uma carga de café aqui em Rio Preto, que eu faço os pedidos. Então você pega esse café comigo, vai pagar o valor do atacado, e vai revender esse café na sua igreja, no seu bairro, com os irmãos, coloca lá a equipe missionária para revender o café.
e de maneira muito simples você basicamente multiplica o valor investido. Né? Ao vender aí toda a carga, você vai literalmente multiplicar o que você investiu no café missionário. Então, para maiores detalhes, né, entre em contato com a gente, que a gente passa todo o perfil do café, toda a questão de valores e tudo mais. E a gente brinca lá no Setan, né? O café pilão não faz missão. Então, beba o café missionário. É aquele slogan assim, bem, né, de tio mesmo, mas funciona. Maravilha. Então você está investindo em missões ao consumir, né, ao comprar este café aqui. E é café bom, gente, café puro. Presenteei o Bill aqui, não sei se ele já tomou. Eu não tomei mas ainda. é coisa fina, gente. Isso aqui é coisa dos céus. Tem aquele versículo bíblico, né, Bill? Em Hebreus, que diz, né, a Bíblia já deixou claro, sem café é impossível agradar a Deus. Então é bíblico, meu irmão, né? Consumir café é bíblico, tá? Maravilha, maravilha. Bom, então, olha o projeto aqui. Além de você ser um consumidor, você pode se tornar um empresário, um empreendedor, tá? Do reino de Deus. E aqui na descrição, tá aí, na descrição, os contatos. Então, para você falar com o Tiago, o diretor executivo da missão Setan, tá aí o WhatsApp. Você pode entrar em contato com ele para adquirir o café. E se você quiser se tornar um empresário, um empreendedor, um revendedor deste café missionário, meu irmão, café missionário. Então você já entra em contato logo com o Tiago. Agora não, agora porque ele está aqui no ar, não vai poder te atender. Não vou conseguir responder. Já umas 15 pessoas já mandou mensagem aqui. Quero esse café, irmão. Calma, irmão. Fica calmo que tem para todo mundo. Assim que terminar, você já chama. Daqui a pouquinho, nós estamos encerrando o programa. Você já pode chamar ele, tá? Conversa com o Tiago e você vai estar se envolvendo em missões. Não tem desculpa, meu irmão, não tem. Você vai estar se envolvendo em missões. Deus vai estar prosperando a tua vida. Não é promessa falsa, não é promessa para te emocionar, não. Tem aqui o café que você vai comprar e você vai vender e Deus vai prosperar a tua vida através deste projeto do café missionário. Amém, meu irmão? Que Deus em Cristo te abençoe e corra logo e pega o teu café para então saborear o café missionário e quiçá impulsionar o teu espírito para se envolver em missões de verdade, tá? Bom, para terminar, Tiago, fala um pouquinho bem rápido assim. Eu sei que você já fez algumas viagens também missionárias e vários trabalhos e projetos. Nesse período, nesse processo aí, qual que é assim a experiência que mais impactou a tua vida? Uma coisa assim, você fala assim, nossa, meu Deus, isso aqui não esqueço nunca, né, nesse tempo que você está envolvido em missões. Bom, bem resumidamente, eu vou falar sobre duas experiências. A primeira foi aqui no Brasil, em uma tribo indígena. Eu fui como tradutor de um grupo de missionários da Austrália em 2014. E nós chegamos em uma determinada tribo, que na verdade não era nosso destino final, isso já bem dentro da floresta amazônica. Não era nosso destino final, mas nós precisamos fazer uma parada ali porque o motor do barco estava dando problema, o sistema elétrico não estava funcionando e a gente foi parando durante a noite. Viajamos a noite toda. E aí numa das paradas ali, para o pessoal estar consertando, a gente chegou em uma comunidade indígena, não conhecíamos ninguém. O pessoal nos recebeu muito bem, né? Eu lembro que eram os indígenas bem baixinhos assim, pessoal muito, muito receptivo, e aí falavam português, meio quebrado, mas falavam. E aí o cacique, depois de uns 40 minutos conversando ali, ele levou a gente para uma casinha ali de palha, né, uma oca, conhecido como oca. Tinha uma fogueirinha acesa, o pessoal bebendo um chá, um peixinho ali e tal. Depois de uns 40 minutos de conversa, a gente explicou que era missionário, ele falou para mim assim, Tiago, você é lá de São Paulo, né? Eu falei, sim, cacique, sou de São Paulo. Ele falou, olha, vem um pessoal aqui sempre, faz umas viagens missionárias curtas, fica uma semana, 2, nos falam de Jesus, e a gente fica muito empolgado, a gente fica muito animado. Isso o cacique falando comigo. Ele falou, só que a dificuldade é que esse pessoal não quer ficar aqui morando com a gente. Eles vêm, ficam aqui, tiram muita foto e tal, mas voltam para sua cidade, porque lá tem hospital perto, tem internet, tem shopping, tem lanche gostoso no Mac e tal e tal. E o pessoal não quer viver aqui no mato com a gente.
Falou, a gente precisa de alguém que viva aqui com a gente. Por quê? Porque a gente quer aprender mais de Jesus. A gente quer se aprofundar na palavra. A gente quer que tenha uma igreja aqui na nossa comunidade indígena. E aquilo lá me quebrou, né? Como você pode imaginar. Aquilo lá partiu meu coração. E aí isso foi algumas semanas antes do meu casamento. E aí eu passei o resto da viagem pensando naquilo, aquilo martelando, né, na minha cabeça. Tum, tum. O desafio, falei, cara, como que a gente se perde, né? E aí eu orando ao Senhor, falei, Senhor, será que esse desafio foi para mim? Eu e minha esposa, a gente vem aqui pro meio do mato, a gente vai viver aqui na selva, e eu sempre tive essa disposição e tenho até hoje. A gente atua com a questão de treinamento, de mobilização em obediência ao Senhor, porque o desejo era estar no campo, na frente de batalha mesmo. Só que eu voltei e por várias igrejas que eu passei, porque eu sempre mobilizo, desde os meus 16 anos eu estou envolvido com missões, visitando igrejas, mobilizando e tudo mais. E aí falei em várias igrejas sobre a questão dessa tribo indígena. E nunca nem um jovem, nem um casal, ninguém se dispôs, porque imagina só, você sair de uma cidade como São José do Rio Preto, Nova Granada, São Paulo, e você ir para o meio do mato, literalmente. Só tem energia enquanto durar lá o combustível do gerador, internet nem pensar, né? Você aprende a caçar, você aprende a pescar, certo. Aprende a fazer farinha. E aí eu faço sempre um contraponto, né? Eu sempre gosto de fazer esses contrapontos com a minha vida e com a realidade do local que estou inserido. Aqui a gente vê brigas para quem vai pregar no culto de domingo, para quem vai cantar. Ah, fulano deu testemunho, eu não dei. Por quê? Porque a gente quer os holofotes. A gente quer a fama. A gente quer o glamour de, nossa, eu preguei, a minha agenda tá cheia e tal, e tal, e tal, e tal. Queridão, se você for lá para aquela tribo, a sua agenda vai viver cheia. Todos os dias. Porque não vai ter mais ninguém para dividir o microfone contigo. Você vai cantar, você vai pregar, você vai tirar oferta. Percebe? Então foi uma experiência que me marcou muito, Bill, porque eu acabo que estou inserido nas igrejas locais com o trabalho de mobilização. E aí você vê muita coisa, você percebe muita coisa e você vai se lembrando dos desafios do campo. E o outro momento que me marcou foi durante uma viagem missionária até a Malásia. A gente estava fazendo um reconhecimento de campo lá na Ásia e a gente teve contato com um casal de malaios. E Malásia é um país muito perseguido, onde eles implementaram a lei Sharia, país muçulmano, e não permitem a pregação, não permitem cultos para nativos daquele país. E um casal de cristãos ali, a mãe da moça tinha falecido naquele dia. E tudo que ela queria era poder fazer um culto com irmãos, poder louvar o Senhor em voz alta, poder abraçar os seus irmãos em Cristo e ter ali um consolo por parte do corpo de Cristo. E não podia. E aí procurou um local, sempre tinha um policial, sempre tinha alguém, sempre tinha gente. Resumindo, a gente se reuniu dentro de um carro, em um estacionamento bem amplo, né? Paramos bem longe dos demais carros. E dentro de um carro nós estávamos em 8 pessoas. 7 adultos e uma criança, numa caminhonete. E ali nós fizemos um culto dentro do carro. Tocamos o violão, cantamos ao Senhor, choramos junto com aquele casal. Igreja perseguida, meu irmão, fazendo culto dentro de um carro fechado. E eu me lembrando, né, da liberdade do meu país, da minha cidade, do Brasil. E a gente às vezes não valoriza, não entende que existem irmãos nossos, neste exato momento, sofrendo, sendo maltratado, sendo torturado porque ama Jesus. Porque ama Jesus. E a gente aqui brincando, né, de ser crente, às vezes por questões pequenas, com motivações muito erradas, a gente deixa de fazer a obra do Senhor. Então foram 2 momentos que me lembro assim, né, que me marcaram muito nesses últimos anos. Amém. Bênção de Deus, bênção de Deus. Isaías 55 diz: buscai ao Senhor, na versão King James, buscai ao Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Tá? Buscai ao Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Portanto, enquanto é possível você se envolver em missões, buscar ao Senhor, enquanto você tem essa oportunidade, essa possibilidade, faça isso. Nós estamos em um país onde nós temos a liberdade de fazer culto, de evangelizar, de pregar, de orar ao ar livre, em qualquer lugar onde nós estivermos.
e ainda assim estamos meio que dormindo, né, relaxados e procrastinando então as decisões que precisam ser tomadas. Bom, para terminar então, o Tiago vai falar um pouquinho aqui do CETAM, como é que vocês podem conhecer o CETAM, como é que as pessoas fazem para chegar até o CETAM, para conhecer, fazer uma visita e saber um pouquinho mais dos trabalhos que são desenvolvidos ali no CETAM. E já com isso também fazer então as tuas considerações finais para a gente então encerrar o nosso programa de hoje. Maravilha. Bom, gente, hoje todo mundo tem acesso aí à internet, né? Uhum. Então curte lá a página Missão CTAM no Facebook, no Instagram. Tá aí o nosso WhatsApp sendo projetado também. Pode entrar em contato com a gente. Gostaria de conhecer melhor o projeto missionário, quando é a nova turma na formação missionária, qual é o próximo evento que vai acontecer na base. O pessoal está lá à disposição para responder todas as suas perguntas, tá? Estamos para servir. O CETAM tem um treinamento anual, então ano que vem, a partir do dia 6 de março, começa o nosso treinamento missionário internato em regime intensivo, tá? Então serão 3 meses, 90 dias de aulas de teologia, discipulado, missões, de manhã, de tarde e de noite, né? É bem intensivo mesmo, mas o pessoal sobrevive, fique tranquilo. Então as inscrições, ou melhor, as pré-inscrições já estão abertas, tá? Você pode nos chamar no WhatsApp que o pessoal vai te passar as diretrizes sobre as informações, valores e tudo mais, e você pode passar esses 3 meses lá na base missionária, né, no treinamento com a gente. Teremos no mês de janeiro de 2021 a EMF, Escola Missionária de Férias, tá? Então, para quem quer participar aí, na segunda quinzena de janeiro vai acontecer a EMF. Serão 8 dias lá na base missionária, com panoramas missionários, simulação de igreja perseguida. Vamos comer uns negócios diferentes lá, né? Maravilha. Na Escola Missionária de Férias. Você pode também participar, aberto aí a partir dos 16 anos, todo mundo pode participar. Abaixo de 16, somente com autorização dos pais, por escrito. E um convite mais rápido, né? Para o próximo sábado, já agora dia 19, você que quer conhecer a base missionária, fica aqui em Nova Granada, coladinho aqui com o Rio Preto. 30 minutinhos você está lá na base, né? A gente fica a 300 metros do trevo principal de Nova Granada. A gente vai fazer um evento lá que é o Sunset, né? Que significa pôr do sol no inglês. Então a gente vai ter uma tarde de louvor e adoração no campo de futebol, a partir das 4 da tarde, no sábado que vem. É aberto para todo mundo, tá? Quem quiser participar, fique à vontade. Tá, como é que chega lá, Thiago? Passa as diretrizes aí, só chamar a gente no WhatsApp, que a gente te envia a localização, você chega ali na base, vai ter esse tempo de louvor, de intercessão por missões, no próximo sábado, dia 19. E qualquer outra informação que você precisar de forma específica, estamos à sua disposição. Estamos para servir a igreja, Bill. Amém. O CETAM existe para servir a igreja, para servir os irmãos, irmãs, liderança, vocacionados. Estamos à sua disposição, meu irmão. Para finalizar, então, mais uma vez aqui o agradecimento. Obrigado pela visão magnífica, pela visão de reino. De fato, foi um encontro de reino, do reino. Tá? Me sinto muito honrado com a oportunidade. Obrigado aos meninos da produção pelo trabalho excelente, servindo aí no reino de Deus. E espero que você que nos assiste seja encorajado pelo Senhor nesta tarde. Amém. Ou qualquer outro momento que você assistir, para de fato fazer a pergunta: Senhor, onde é que eu me encaixo na tua grande missão? Amém. Qual é o meu papel? Com certeza ele tem algo magnífico e maravilhoso para realizar através da sua vida. Deus te abençoe, meu irmão, você e toda a família. Fiquem na paz de Jesus. Amém. Muito obrigado, Tiago. Nós que agradecemos pela tua disponibilidade de estar aqui conosco hoje, dando essa bela entrevista, onde pode esclarecer alguns assuntos muito importantes relativamente a missões transculturais, né? Então nós ficamos muito gratos também. Eu não sei se os irmãos selecionaram alguns nomes aí para nós darmos. Tá, então depois nós vamos entrar em contato já para falar quem foi abençoado com estes presentes: café missionário, cofrinho missionário, a pulseira de silicone e também a caneca do ID. Bom, estamos ficando por aqui hoje. Que Deus em Cristo Jesus
possa abençoar a todos. Obrigado pela tua companhia, pela tua presença aí do outro lado, por estar nos acompanhando até este momento. Queremos agradecer a Deus pela tua vida e pedimos que continue compartilhando com mais pessoas e se inscrevendo no nosso canal do YouTube, Missão Coab Oficial, seguindo no Facebook, também no Instagram, Missão Coab Oficial. Bom, vamos terminar então com uma oração. O nosso querido missionário Tiago vai estar fazendo essa oração especificamente para aqueles que sentem-se vocacionados por Deus para a obra missionária. Amém? Para nós terminarmos então o nosso programa. Amém, queridos. Oremos. Paizinho, muito obrigado pela oportunidade tremenda que o Senhor nos concede nesta tarde de ter este bate-papo, diálogo extremamente motivante, conhecendo aqui os queridos irmãos que amam o Senhor, que amam a Tua obra. Obrigado, Jesus, porque nós temos a possibilidade de viver em um país onde há liberdade, onde podemos nos reunir, onde podemos ter iniciativas como essa, de estarmos abertamente, publicamente nas redes sociais, falando do Teu Evangelho. Paizinho, clamamos ao Senhor, que o Senhor vocacione pessoas, que o Senhor chame pessoas, casais, irmãos, irmãs, para o serviço missionário através desta entrevista, e que Teu Santo Espírito, ó Pai, venha encorajar e levar estas pessoas até as decisões que vão desencadear, ó Deus, de fato, em vidas no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, se prostrando a Ti em reconhecimento à Tua graça, ao Teu amor, ao Teu perdão. Paizinho, que em nome de Jesus, que haja disponibilidade em nossos corações e mentes para Te seguir da maneira que o Senhor quer ser seguido, e que de fato nossa vida de discipulado e de discípulos venha ter um impacto, ó Pai, para as pessoas que estão ao nosso redor e também até os confins da terra, como foi colocado aqui nesta tarde. Nos abençoe e nos use da maneira que o Senhor quiser, quando o Senhor quiser e onde o Senhor quiser. Para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Amém. Amém, queridos. Deus em Cristo Jesus possa abençoar a todos vocês. Obrigado pela tua companhia. Estamos juntos até na quarta-feira. Shalom. Deus abençoe.